Pessoal de casa, boa tarde. O Calepino Conscienciológico inicia dentro de 3 minutos. O Calepino Conscienciológico inicia dentro de 2 minutos. Em 1 minuto, nós iniciaremos a atividade. Vou botar aqui para mim, ferrou. Pessoal, meu muito boa tarde a todos. Considerem a campainha tocada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa atividade Calepino Conscienciológico. Hoje, uma aula, debate dentro das possibilidades, de número 155, dia 22 de março de 2020, com um tema mais voltado pela turma, que foi a questão do capricho, né? A nossa conversa, gostaria de dar uma explicação de que a gente está transmitindo, né, excepcionalmente aqui. Antes era diretamente dos estúdios da IEC, agora nós estamos transmitindo diretamente dos estúdios do Verponarium, tá? Para quem não sabe, esse aqui é o ambiente em que eu fico 6 a 7 horas todos os dias, muitas vezes 10, 14 horas quando eu posso ficar, né? Basicamente, não dá para ver muito aqui, depois uma hora a gente mostra aqui, para o pessoal ter uma ideia do ambiente. A gente deu só uma arrumada na mesa, mas esse aqui é o espaço que a gente fica, né, produzindo mental somaticamente, né, já há mais de uma década, ok? Isso se deve a essa questão aí da pandemia do coronavírus, né? A gente está seguindo as orientações dos órgãos que coordenam a CCCI e a gente optou então por fazer essa atividade inteiramente online, transmitida aqui de casa. Estou com o apoio da monitoria da professora Fernanda Schweitzer, né? E o online, André, que está em casa, mais todo mundo que está aí ajudando. O que mais, Fê? Então tá bom. É isso aí. A gente agradece demais a participação de todo mundo, né? A gente acha muito importante manter esse tipo de vínculo, né? Principalmente nessa fase tão atípica que a gente está passando, né? Eu tenho recebido, gente, muitos contatos de alunos, de gente, né? Querendo saber a nossa opinião ou a opinião da Conscienciologia
sobre essa questão do coronavírus, né? É claro que aqui eu não posso falar em nome da Conscienciologia, né? Posso dar uma opinião de um pesquisador independente, né? Que não tem clareza 100% sobre esse tema, mas que consegue fazer algumas ilações, algumas inferências, né? Então a primeira coisa que eu tenho muito claro para mim é que tudo isso está superentendido, né? Isso está superentendido pelo máximo mecanismo evolutivo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né? Uma situação dessa não sairia do controle dos Homo sapiens sereníssimos, dos serenões, das consciências livres, entendeu? E me parece que isso tem uma relação direta com a questão da superrotação que está havendo no planeta de 1950 para cá, como efeito principalmente da reurbanização extrafísica. Então, quem depois tiver interesse, pegar lá o tratado Homo sapiens reurbanizatus, do professor Waldo, vai ver bem que a superrotação é um efeito desse movimento da reurbanização extrafísica que vem sendo feita no planeta, né? Então me parece que isso que está acontecendo, por mais que a gente tenha uma certa dificuldade de entender, integra uma espécie, como se fosse uma fase de ajuste, né? E toda crise, eu gosto de entender dessa maneira, né? Toda crise, antes de tudo, é uma oportunidade para a reciclagem intraconsciencial. E isso é o mais importante, né? A gente vivia numa cultura muito baseada no pilar do não podemos parar, né? E quando acontece uma situação dessa, a pessoa ela é obrigada a dar uma parada. Ela é compulsório, né? E naturalmente quando a pessoa faz essa parada, ela tem que refletir sobre a efemeridade da vida, o que é que ela veio fazer aqui, se ela veio a turismo ou a passeio, entendeu? Quais são de fato as prioridades dela, porque a qualquer momento ela pode ter que mudar de dimensão, né? Vamos lembrar bem isso, né? Todos nós vamos sobreviver a essa pandemia. A questão é saber se a pessoa vai continuar sendo consciência intrafísica ou se vai ser uma consciência extrafísica. Mas todo mundo vai sobreviver, né? Mas eu acho que, assim, acima de tudo, esse período que a gente está tendo, meio sabático, de quarentena, é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente rever, assim, os nossos valores, princípios de vida. E eu não tenho dúvida de que o mundo como um todo, ele vai sair mais fortalecido dessa situação, tá? Daqui a uns 3, 4 meses, quando a situação começar a melhorar um pouco, talvez até antes, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter uma revisão de valores na sociedade, entendeu? De muito mais solidariedade, de muito menos egoísmo, né? Dando uma zerada, né? Então me dá a impressão que um pouco é uma espécie de remédio amargo que a gente tem que tomar, né? É como se fosse um choque de realidade. E qual é a grande sugestão que a gente gostaria de dar nesse momento aí? Agora a gente já está com quase 70 pessoas online assistindo a gente. Eu acho que a gente tem que focar muito, gente, nesse período agora, para cuidar da nossa saúde mental, né? Se você liga a televisão e você ficar só naquilo ali, na televisão ou no WhatsApp que você recebe, começa a entrar numa espécie de pânico ou de histeria e começa a ter uma série de medos, né? Nem por isso eu estou dizendo que a gente vai subestimar os efeitos da doença, né? Mas eu acho que antes de tudo é hora da gente dar uma espécie de exemplo cosmoético, entendeu? De aplicar a racionalidade, acalmar o psicossoma, acalmar as emoções, entendeu? E seguir em frente, ok? Eu não vou estender demais, eu já falei bastante aí, mais de 5 minutos sobre essa questão. Se quiserem depois a gente pode retomar, mas eu gostaria de dar como uma mensagem. Aproveite então esse período que você, por exemplo, você que pode, né, está em quarentena, que muita gente não pode, tem que sair de casa para trabalhar, muita gente ligada, por exemplo, à questão da profissionais da saúde e outros, né, de serviços essenciais. Mas se você está tendo essa oportunidade de parar, reflita um pouco sobre os seus princípios de vida, seus valores, o que você quer dessa vida. Aproveite para ler livros, aproveite para escrever, e começar, quem sabe, a escrever sua gestação consciencial, sua opus major, né, sua obra magna. Vamos fazer esse tempo ser útil, ser válido, né? E não apenas ficar na base aí do Netflix
ou ficar na televisão, sei lá, matando o tempo, ok? E não esqueçam também de fazer atividade física, isso é bem importante para a saúde mental. Mas, gente, vamos começar a conversar agora, então, sobre o tema da aula, que é a questão do capricho, né? Fiquem à vontade para ir participando. Depois, quando eu der essa entrada aqui, eu pego ali as perguntas e a gente vai conversando, né? Quando você pega a palavra capricho, num primeiro momento, você pode ter até a impressão que o capricho é algo positivo, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, o capricho pode ser a pessoa fazer algo com detalhismo, com cuidado. Mas quando você vai pesquisar de fato a etimologia da palavra, a raiz dela, e começa a pesquisar mais a respeito, você começa a ver que é algo majoritariamente negativo. Por isso que no material que está disponibilizado online para o pessoal poder acompanhar a aula, a gente fez questão de trazer os significados da palavra capricho, né? No dicionário AIS, fala, por exemplo, capricho é vontade repentina, sem justificativa, capricheira, mudança súbita de comportamento, falta de constância, irregularidade, variabilidade, obstinação arbitrária, birra. E a própria a etimologia mesmo, que vem do italiano capriccio, significa arrepio, calafrio de medo, apenas um desejo ou uma ideia. Então a gente começa a identificar e ver que, na verdade, aquele conceito que às vezes a gente tem de capricho não é bem positivo, né? É algo que é fundamentalmente negativo, né? O nosso telecalipiniano, que é o Willy Leiva, ele graciosamente mandou para a gente um verbete que ele está escrevendo, que está no prelo, mas que serve para a gente ter uma ideia do que é o capricho egóico, que é o tema do verbete dele. Ele disse que a gente podia ler durante a aula, então eu vou compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante. Então ele coloca que capricho egóico é a manifestação pessoal de extravagância anticosmoética, sem fundamento razoável nem equilíbrio emocional. É uma definição simples, eu gostei muito. Ele coloca como o megapensene, que define o capricho egóico, o seguinte megapensene vocabulário: o capricho monopoliza. Isso é bem interessante, porque quando a pessoa fica caprichosa, ela coloca o que não é prioritário à frente do prioritário. Inclusive, essa é a definição que eu aprendi com o professor Waldo, que eu gostava muito, que ele usava essa definição. O capricho é quando a pessoa pega algo que não é prioridade e coloca à frente de tudo, como se aquilo fosse prioridade, né? Então é algo nosográfico. Ele escreve ainda que tudo na vida pode ser capricho, mania ou mito que a pessoa criou a partir do egoísmo pessoal. Isso é outra coisa bem interessante, né? A pessoa, a partir do egoísmo, ela cria uma fantasia. Ela, por exemplo, manipula, ela cria ritos, né? E às vezes é por pura birra, puro capricho, né? E ele escreve também que sonhos, a maioria dos sonhos ou anelos das pessoas lúcidas é ainda constituída pela ânsia da materialização de coisas supérfluas ou caprichos quanto à consecução adequada e eficaz da programação existencial ou a autoéxtase. Então ele conclui aqui, coloca essa ideia, que eu lembro de ter lido alguma coisa no material do professor Aldo também, que dizia isso, que muitos dos desejos da pessoa, na verdade, são supérfluos, não são efetivamente necessários. Você sabe que eu acho muito interessante, quando eu estudava administração de empresas, a gente tinha várias disciplinas de marketing, e numa delas o autor deu uma definição do que seria marketing, né? Eu me lembro até hoje que a definição era mais ou menos o seguinte: marketing é a arte de você criar necessidade de algo que a pessoa não tem. Então é interessante. Se você for ver, marketing tem tudo a ver às vezes com capricho, criação de caprichos. Né? Tá tudo bem? Estamos com interrupção no fone. Posso dar o celular aí
interferência? Pode. Fique à vontade. Nós estamos fazendo alguns ajustes aqui, tá, gente? Como é a primeira vez, pode estar tendo interferência de celular, uma série de coisas. Agora, dos verbetes da enciclopédia, um verbete que tem muita relação com o tema capricho é um verbete da professora Adriana Lopes, que é o orgulho teimoso. Da especialidade de perdologia, que é o estudo das perdas, né? Vamos lembrar que perdologia é diferente de perdonologia, que é o estudo do perdão. Ela define o orgulho teimoso como sendo o posicionamento patológico de persistência irredutível na não admissão de erros autodiagnosticados, com a intenção inoportuna de proteger a autoestima, optando-se pela postergação das correções, retratações, reconciliações ou retomada de tarefas evolutivas, capazes de gerar cadeia de equívocos e multiplicar as demandas para as futuras restaurações conscienciais. Então essa é uma definição bem interessante. A gente entregou nesse material aí, que está disponível para os alunos online, e na sinonímia desse verbete ela traz a questão da birra vaidosa, né? Então é quando a pessoa ela se posiciona de modo patológico, de maneira irredutível, não admite os erros, e ela muitas vezes quer proteger o que é a autoestima dela, né? Então com isso ela posterga as reciclagens que ela precisa fazer, né? Existem, gente, muitos assuntos correlatos à questão do orgulho, né? Nós temos a questão, como eu falei, da birra, da insistência indevida. Acho que um outro item bem sério é a ausência de visão, né? A pessoa, muitas vezes, ela fica com uma monovisão, fica com uma visão de tatu, né? E há muita relação também com excessos, né? Eu acho que esse é o resumo da história. Tá? Qualquer coisa você fala, tá? Vamos chegar. Ok. O pessoal dizendo que está tendo um ruído, né? Eu gostaria de ter o iPad, tá? Ok. Mas, gente, eu acho que, assim, um resumo, para a gente começar aqui o nosso debate, a pergunta de vocês, é o seguinte. Eu acho que o capricho é a pessoa que não tem não, insiste, então, não abre a mão, e é o lado subhumano da ação. Ok? Enquanto vão ali, para a gente começar a interagir com o de casa, para vocês aqui algumas nótulas capcicas, que na verdade são totalmente do tema capricho. Tá? Capricho é colocar o número prioritário a maior causa de desvios neuréticos. Isso aqui é para a gente comentar, na verdade, mais do professor Walter. Desviaciologia. A essência da desviaciologia, ou se preferir, da apologia, é o capricho infantil da consciência lúcida. A síndrome da ectopia séria é um exemplo disso. Então, veja bem, o que é a síndrome da ectopia afetiva, que também está lá no final do Homo sapiens reurbanizados? É quando a pessoa desloca o objeto do afeto dela para algo errado. Então ela tinha que ter afeto por uma situação e ela desloca para outra. Você está cortando bastante. Vamos trocar de transmissão? Então, talvez. Eu estou sendo informado aqui que está dando muito problema de transmissão. As pessoas não estão conseguindo acompanhar isso? É o som que está cortando. O som? O som está ficando entrecortado. Mas as pessoas estão reclamando que não estão conseguindo. Sim, é difícil. Uhum. Uma pena. Então, vai estar variando. Tem hora que estabiliza. Agora parou, eles estão dizendo. Tá. Gente, eu peço a... Segue em frente. Eu peço a atenção de todos, quem está em casa. Eu vou falar um pouquinho mais pausado, porque às vezes a gente fala muito rápido, tá? E assim, é a primeira vez que nós estamos transmitindo aqui o Verponline, né? Talvez a gente não tenha a qualidade da internet que precisa para fazer a transmissão. Nós estamos fazendo uma série de ajustes técnicos, tá? De qualquer forma, eu imagino gravado, se depois a pessoa que não entende, ela pode olhar lá com calma e procurar entender. Eu estou com uma assessoria aqui dizendo para a gente falar bem pausado.
Então, vamos entender uma coisa. Síndrome da ectopia afetiva. Ela é uma parapatologia onde a pessoa ela desvia o foco do afeto dela. Ok? E isso é um exemplo de capricho infantil. E se torna mais grave quando a consciência já é mais lúcida. Ok? Mais um. Capricho. Há muita gente que já tem bem claro o que é ruim para si. Só não querem abrir mão do capricho. E as vidas passam. Então, isso aqui é uma nótula que faz a gente refletir, né? Naquela condição em que a pessoa já reconhece que algo não faz bem para ela, só que ela insiste em não querer abrir mão daquilo ali. E ela fica sofrendo com aquilo ali. Eu já comentei algumas vezes no Calepino que assim, qualquer trafardo que a pessoa tem, ela não deve subestimar. Porque a tendência é por trás daquele traço pequenininho ter às vezes um rombo enorme. Né? Se fosse fácil, a pessoa já teria corrido ao longo das vidas dela. Né? Então, esse é um ponto sério. E aí as vidas passam no sentido de que os séculos passam e às vezes a pessoa não muda. Né? Mais uma. Muita gente erra por puro capricho. E, o pior, no fundo até admitem que deveriam ir em outra direção, mas preferem atender a algum desejo egóico, optando se submeter à emoção que controla. Ok? Vai fazendo, filho. Eu estou aqui e vamos administrando como for possível. Soberba. A soberba, também chamada de arrogância, vaidade, presunção, seria, orgulho, egão e tantas outras adjetivações derivadas, dificulta sobremaneira o andamento dos trabalhos interassistenciais. Sempre penso como podemos deixar bem mais fácil a vida da equipe extrafísica se não fossem os caprichos infantis das consciências para a atuação dentro das integradas da pares ou maxi-proxy grupal. O que acontece? Gente, eu tenho mais de 30 anos de consciência e acho que isso não é uma exclusividade da CCCI, da Comunidade Conscienciológica Cosmológica Internacional, contra qualquer grupo. O fato é que é o seguinte, uma das maiores dificuldades para você integrar as pessoas é essa questão da arrogância, da vaidade, da presunção, do orgulho, do egão e tantas outras coisas correlatas. Se a gente não tivesse isso, ou tanto, e essa condição, essa variável, o trabalho de equipe física seria muito mais fácil. Isso aqui é para eu falar? O que é para fazer? Para botar aqui? Nós estamos testando para ver se esse microfone ajuda. Mas tem hora que estabiliza e tem hora que volta aí, mesmo com o microfone. Entendi. Agora estabilizou de novo. Tá, é para eu botar aqui e tentar falar com o microfone aqui. Isso. Fazer a captação via microfone. Vamos ver como é que funciona. Tá bom. Mais uma nótula. Escravidão. Para mim, é muito sério, tá, gente? Para mim, o pior escravagismo existente é aquele em que o escravizado sequer suspeita de tal ação. Não raro, ainda é capaz de estar furando o céu, ou atendendo os caprichos do senhor do engenho. Então veja bem, o pior escravagismo é aquele que a pessoa nem reconhece que ela é escrava. E às vezes ela ainda acha que ela está no céu com aquilo que ela está fazendo. Ok? Era bom. Legal. Tá? Isso. Agora começar a atender o pessoal de casa, eu imagino que deve ter muita manifestação e devagarzinho a gente vai indo. Muita opção, mas estamos segurando para que a gente está fazendo alguma coisa. Uma pessoa que o som está dando, é isso que eu estou vendo. É isso. Gente, boa tarde para todo mundo. Vamos lá. Gente, eu consegui acessar aqui nenhuma pergunta.
eu acho que a pessoa se manifestaram muito. Eu vou pegar aqui, talvez aqui eu consiga. Assim. Vamos lá. Gente, com um problema aqui que eu não perdi aqui o histórico todo, entendeu? Então a Fernanda está indo aqui atrás. O pessoal aqui está dando ok, o olá. Gente, um abraço para todo mundo. O Irileiva coloca. Vai do meu. Vai do seu aqui. Muito obrigado. Gente, agora minha vida vai mudar. Marta Viana. César, você se lembra que no Calepino, sobre a sua viagem para a Itália, você comenta que sentiu que a Itália passaria por uma crise? Ah, lembro sim, Marta. Eu não tinha dúvida que lá ia ter que acontecer alguma coisa para promover a urbanização extrafísica de toda a área, de toda a região. Tá? Só que vamos entender, essa questão do coronavírus, eu acho que está afetando em escala global. Mas é interessante a gente pensar que a Itália, que é um país que estava precisando muito dessa regularização, é um dos países que mais está sofrendo com a questão do coronavírus. Né? Então, se a gente for analisar do ponto de vista extrafísico, é algo que faz a gente pensar. Né? A Fernanda vai entrar aqui. Vocês sabem outra coisa que a gente pensar um pouco sobre o coronavírus? Coisas interessantes, né, que chamam a atenção. Eu li uma matéria que quem é fator sangue O tem menor suscetibilidade ao coronavírus. Né? Vocês sabem que a questão do sangue tipo O, né, dentro da Conscienciologia, como sendo um sangue um doador universal, vamos chamar assim. Então, uma das características de você identificar pessoas que teriam essa interassistencialidade maior, etc., seria esse sangue tipo O. Então, vamos entender bem isso. Como é que pode um vírus desse atingir mais quem não tem sangue O? É, no mínimo, algo curioso, né? É algo que chama a atenção. Né? Outra coisa que chama a atenção, vocês veem que ele está atacando pessoas com maior idade. Né? Esse é outro dado. Será que teria aí algum efeito da reurbanização? Né? Então, é por aí. Né? João da Silva fala, aqui em casa estou no isolamento parasanitário involuntário, acompanhando o Calepino. Juvenal, um grande abraço para você. Acho que você tem que se cuidar mesmo. Todo mundo aí da equipe do Pino, a gente sugeriu ir para casa e cuidar da sua saúde. Adriana Pires, aqui no Eu já estão 8 dias em casa. Tem dias um pouco mais difíceis. Ah, não tenha dúvida, Adriana. Eu acho que assim, a pessoa, quando ela tem que parar em casa, e essa parada é obrigatória, é a hora dela se enfrentar com ela mesma, entendeu? Porque assim, a nossa vida, ela tende a ser muito agitada, muito corrida. Às vezes você entra dentro de uma rotina de trabalho, de afazeres, né? Você vai para a academia, você vai ter uma aula disso ou aquilo, e o fato é que a vida vai passando, e você está dentro daquele ritmo de vida. Na hora que você dá uma parada, é a hora que você tem que obrigatoriamente olhar para dentro de você. E esse é o enfrentamento. Eu acho que uma boa parte dessa depressão que as pessoas estão tendo um pouco é exatamente porque elas não têm esse foco de desenvolvimento. Se as pessoas não têm consigo, elas poderiam aproveitar esse tempo, como eu falei, para escrever um livro, para botar a leitura em dia, para dar de maneira mais tempo. Só que às vezes o que acontece? A pessoa fica em casa, você está, por exemplo, casais que já tem essa dificuldade de relacionamento. Às vezes a pessoa vai ser obrigada a ficar junto com uma dupla, vai dar um problema. Às vezes a dupla construída há 10, 15, 20 anos, mas não está acostumado a ter tempo colado, intenso. Né? Você sabe que a gente sabe que uma das causas maiores de divórcio, não sei se você sabe estatisticamente, ocorre. Primeiro, quando você vai construir uma casa. Esse é um
acontece que dá muita sensação. Depois, vocês sabem o que é? É viagem ao exterior. E por que é viagem ao exterior? Porque exatamente no momento que a tendência, o casal fica muito tempo, você está num ambiente até certo ponto inóspito, porque é um ambiente de discussão. São muitas variáveis que você tem que gerenciar. Você tem que gerenciar que você vai pegar um avião, que vai pegar um ônibus, que tem que ir para tal lugar, que tem que conhecer tal coisa, que tem horário para chegar, que tem que comer, que tem que fazer isso, tem que arrumar a mala, tem que entrar no hotel, tem que sair do hotel. Então eu acho que essa é a realidade de muita gente, sabe, Adriana? É a pessoa ter que parar para refletir sobre si mesma. Sherida Long, fala aí, Sherida, tudo bem? Do seu ponto de vista, César, como esse desequilíbrio de grande número de mortes na Itália, diferentes países? Então, Sherida, eu acho que isso aí está dentro da mesma linha aí que a Marta trouxe. Mas eu acho que assim, isso aí, gente, é só o início, né? Eu não estou sendo aqui pessimista, tá? Para mim, eu estou sendo realista. Eu acho que as coisas vão piorar muito ainda. Porque você pega, por exemplo, eu tive agora o meu cunhado e a minha cunhada acabaram de vir lá da Índia. A situação lá é bem precária. Você imagina na hora que o vírus pegar para valer lá, porque já tem lá, já está graçando. Agora é na hora que isso ampliar. E a população lá, até onde eu sei, ela é uma das maiores do mundo, né? Eu acho que ela é a segunda maior do mundo, perde para a China hoje, daqui a pouco parece que vai ser a primeira, a previsão daqui a algum tempo, né? Então, vocês podem ter certeza, a Itália, ela é um terceiro mundo dentro do primeiro mundo, mas ela ainda é primeiro mundo. Na hora que você vai realmente para as regiões mais pobres, vai ser uma desgraça. A não ser, claro, que achem aí um medicamento que funcione bem para mexer nessa curva, achatar a curva, como eles falam, ou se tiver uma vacina, porque eu sei que essa hora o pessoal está atrás de dinheiro também, né? Então quem sair com uma vacina que funcione na frente vai ganhar bilhões ou trilhões, né, de dólares, né? Mas para mim por isso que eu falo que existe uma superintendência do maxi-mecanismo. Quando você começa a juntar essa questão dos países que estão sendo afetados, da densidade como estão sendo afetados, quando você pega essa questão de que o sangue tipo O é mais protegido, pelo que se sabe até então, quando você pega que a pessoa de mais idade está sendo mais afetada, que a tendência é o quê? É os pensamentos estarem mais cristalizados, entendeu? Me parece que está tudo integrando como se fosse um ajuste dentro desse maxi-mecanismo. Mas eu não tenho a clareza total, estou aqui em cima de hipóteses, né, gente? O Willi Leiva fala, sugiro no material colocar o trecho dos 700 experimentos mais recentes de 2013 e não de 94. O Valdo fez algumas revisões, por exemplo, na página 1 do material de hoje tem amor. O autor incluiu o adjetivo egocêntricos, depois da palavra capricho. Estou escrevendo o verbete capricho egóico, para diferenciar do outro sentido de capricho usado, por exemplo, na expressão um trabalho feito com capricho. Willi, concordo com você, o ideal é que às vezes a gente pegue sempre a última versão do autor e coloque, mas você sabe que às vezes isso é meio humanamente impossível. Então a gente vai tentar mexer nisso nas próximas edições, especialmente do Calepino. Mas assim, claro que são aperfeiçoamentos, mas eu vejo que por mais que a segunda versão venha, ela nunca é uma coisa que muda totalmente o sentido. A ideia está ali, né? Eu acho que dentro desse contexto é válido. Porque na verdade o Calepino, quando a gente traz essas ideias aqui, a gente traz dentro de uma ideia de contribuir para a pessoa pesquisar mais a respeito. Então ela não sabe onde ela vai encontrar sobre aquele tema. Ela vai lá e dá uma pesquisada. Às vezes aquele raciocínio está inserido dentro de um contexto, né? Tem tudo isso. Tiago Iturré fala, não parece um problema de som, parece corte rápido na transmissão ou é internet? César, ok, sim. Nós achamos que resolvemos. Vamos observar agora. Se voltar a reclamar, tá bom. A gente volta... Eu estou sendo informado pela nossa monitoria aqui que parece que o problema do som está finalmente resolvido. Mas vamos observar se vai dar certo ou não vai dar certo. E aí a gente vai interagindo. Gente, eu quero agradecer demais a paciência, o carinho, a compreensão de todos vocês, né? Isso aqui é fase de ajuste,
Nós estamos agora com 86 pessoas online, tá? Muito obrigado, tá? Por estarem aí acompanhando, interagindo com o Calepino. E eu peço desculpas, a gente vai arrumar tudo aí para as próximas transmissões. Thiago Iturré complementa. Hoje tive um insight bem forte mesmo da questão da necessidade de reorganização da Itália. Isso aí que a gente estava falando, Thiago. Minha tia, como é que tá, tia? Tudo bem com a senhora? Tô com saudades. Cuide aí da sua saúde, hein? Flávia Rogic, Castilho. Willy Leiva. Parabéns pelo verbete de amanhã. Ok. E ele cumprimentando a equipe aqui. Muito bom. A Érica fala: César, você sabe da relação do sangue tipo O com a predisposição à assistência? Costumam dizer que só por ser do tipo doador universal já há uma abertura maior na interassistência. É isso mesmo que eu estava comentando. O professor Valdo, ele levava em conta que isso seria uma das características, inclusive para a identificação de macrosoma, Érica. Né? Então, para ele, por exemplo, se você olhar lá no verbete, se eu não me engano, aparecimento dos evoluciólogos, é um verbete que ele coloca 100 questões para você identificar se a pessoa poderia ser ou não um evoluciólogo. Perguntas que você faria para aquela consciência. Eu sei que uma delas que você faria é essa. Qual é o tipo de sangue? É O? Então, para ele, havia uma relação direta, entendeu? Sei que parece algo meio assim, que não tem lógica, mas se você for parar para analisar, quando você doa suas energias, de certa forma você está doando seu sangue, né, energético. E se há um tipo de sangue que ele é um doador universal, não há dúvida que isso vai afetar a qualidade das energias que são doadas. Então, eu estou me fazendo entender? Eu acho que tem uma relação direta, sangue com energia. Então, pode parecer algo meio louco, mas eu entendo que tem lógica também. Tá? O Thiago Iturré fala: mudança forçada de patamar evolutivo. Valdo falava muito de um vulcão da Itália, repetindo o que pesquisadores falavam, que afetaria milhões, bem complexo. Thiago, eu quero te dizer, eu estive lá perto, eu estive nessa região toda, né, da Itália. E enquanto a gente esteve lá, inclusive, teve terremoto, tá? Quero te dizer isso. Terremoto lá é muito comum, naquela região toda. Se você for olhar a península ali da Itália, onde tem tanto Etna, né, que é um grande vulcão, um mega vulcão que eles falam, tem o tal do Stromboli, que é outro também mega vulcão, tudo meio em atividade, mas se você for olhar toda aquela região ali do sul da Itália, mesmo o que está na ponta da bota integra a parte do meio da bota. Aquilo ali considera-se uma grande bacia sísmica. Então a tendência é, na hora que explodir ali, der um problema, vai afetar tudo, entendeu? O pessoal está dizendo que ficou ok agora. Que bom. Eita. O que foi que aconteceu, Fê? Nós estávamos, eu vou falar daqui, nós estávamos exibindo o vídeo da gravação na tela. Ou seja, a tela é grande e ficava rodando. Então pode ser ou uma interferência do campo eletromagnético da tela na estrutura. Está o cabo ligado direto nessa tela desse computador, ou pode ser alguma instabilidade da própria internet que estava competindo entre atualizar o teu sistema e lançar os dados. De qualquer forma, você só não vai poder ficar se vendo ali. Entendi. Gente, eu trabalho aqui com um monitor de mais de 30 polegadas, tá? Se vocês quiserem mostrar, eu acho que vale a pena. Eu vou dizer para vocês, a minha vida é outra. Vira aqui, eu acho que vale a pena tirar a câmera e mostrar aqui para o pessoal enxergar e ver. Tá? Eu vou dizer para vocês, a minha experiência a minha vida é outra, depois de um tempo com esse monitor aqui. Não estou fazendo propaganda, não precisa comprar dessa marca, eu acho que tem várias marcas no mercado, mas vocês estão vendo que ela é curva? E isso faz com que você entre aqui dentro dessa tela e você descanse mais, entendeu? Pode voltar. Então, eles estão dizendo que era a interferência dessa tela, que realmente é meio grande. Tá? Ok. Paramos de mostrar já as coisas, né? E voltamos aqui para a nossa... Agora que arrumou, a gente bagunça. Isso. Entendeu? Vocês estão vendo aqui, gente, o Verponário. Já que a gente interrompeu, vamos aproveitar e mostrar para o pessoal. Vocês estão vendo aqui a organização das minhas pastas, gente? Vocês estão vendo aqui,
Ó, eu pedi para ela botar aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho, quando eu falo para vocês que o Calepino tem 137 temas de pesquisa, aqui eu tenho uma parte dos temas de pesquisa, entendeu? Então todo o material que eu tenho, ele é arquivado conforme o tema dentro de uma pasta. E eu tenho o restante guardado em mais 6 armários aqui dentro do Verponário. Então quando eu quero achar um material, eu vou lá e procuro. Então você pega aqui, por exemplo, o macrosoma, entendeu? Então aqui eu tenho um material sobre macrosoma especificamente. Está aqui a pasta de macrosoma. Dentro da pasta eu vou ter um material que vai falar sobre macrosoma. Aqui, ó. Macrosoma. E aqui eu tenho um arquivo. Esse aqui não é a última, é a penúltima versão. Está com mais de 50 páginas só sobre o macrosoma, entendeu? Só para explicar como eu organizo aqui o meu tema. O dia que vocês quiserem a gente fala sobre Verponário. Tá bom? Vou adiantar aqui, vamos adiante. João Marcos Mazini Severino. Também é sobre a questão do som. Gente, eu vou cortar aqui a questão do som, né? A Adriana está dizendo que parece que estabilizou. Vamos lá. Felipe Feres fala: em relação à ação de sangue, pode ter potencial para assistir nesse sentido, mas mistificar para outros tipos de assistência fico com o pé atrás. Não, Felipe, é isso mesmo. A gente tem que manter o senso crítico em relação a tudo. Mas, por outro lado, a gente não deve deixar de levar em conta as possíveis hipóteses, né? Então, eu quero falar que isso era uma hipótese do professor Valdo, eu concordo que tem uma lógica, e é isso que a gente está fazendo. Estamos levantando, né? Flávia Rogic fala: antes dela, a Rosângela Piccoli. Oi, amigo, boas energias para todos nós, Rosângela. A Flávia Rogic coloca: agora a Terra se transformou em um mega hospital. Em todos os locais estão sendo construídos hospitais com tendas para atender a humanidade. Lembrei muito do professor Valdo. Flávia, eu acho que é isso aí mesmo, né? É aquilo que a gente está comentando, da revisão dos valores, da união, né? Nossa, a gente vai ter que ter muita solidariedade. Gente, eu acho que existe um efeito, isso aí tem muita gente falando isso não é novidade, mas assim, um dos efeitos muito sérios de toda essa crise que a gente está passando, não é só em relação à saúde ou à questão dos idosos e tudo mais, de quem pegar o Covid, são as questões econômicas, né? Que você vê, você tem as indústrias parando, você tem gente que vai ficar desempregada, você vai ter gente com dificuldade financeira, você tende a ter uma escassez de alimentos, não há dúvida. Se você tem indústrias que não estão processando, as pessoas continuam comendo, daqui a pouco vai faltar, né? Então, assim, vai ter uma série de efeitos ainda para ajustar, mas a gente vai sobreviver a tudo isso e lá na frente a gente sai, né? Giovanni Sgarabotto, deve ser irmão do Emerson, né? Fala, dom Giovanni Sgarabotto, né? José, ótimo, ok. João Marcos Mazini Zeferino. Vi ontem na France 24 que o vírus chegou no continente africano. Já preocupa a carência de recursos. É isso mesmo, João. É isso que eu estava falando. Eu acho que o bicho ainda vai pegar muito. O pessoal está preocupado ali, porque tem 3 mil mortes na Itália, que em breve tempo vai ser, claro, muito mais, mas eu acho que na hora que pegar aqueles países africanos ou a Índia, bem subdesenvolvidos, você vai ver que o bicho vai pegar. Tiago Iturré. Suponho que as cidades do centro do Brasil para baixo, cidades médias e pequenas, as inúmeras que têm boa infraestrutura e sistemas de saúde, agirão possivelmente nos modos do que a Austrália está agindo, e assim a afetação poderá ser proporcional. Eu acho que essa é a luta, né, Tiago, de todos nós. Tá bem? Vamos adiante. Patrícia Montenegro. Tudo a ver. Eu tenho, e posso garantir, meu macrosoma e a assistencialidade. Bacana, Patrícia. É isso aí, cada um que pesquise, né, a si mesmo, né? José Oliveira. Professor César, gostaria de sugerir, se possível, que você fizesse mais programas como esse durante a quarentena. Seria ótimo para nos ajudar a enfrentar essa fase. Algo como 1 ou 2 aulas online por semana. Poderia trazer temas variados. O que acha?
Olha, Josi, o que acontece? A gente tomou uma decisão que é manter essa atividade online, né? Até como parte da nossa contribuição para manter a nossa união, a nossa saúde mental. Isso aí ajuda, às vezes, quem está assistindo, mas ajuda também a gente, né? De se manter ativo, organizando as ideias, trazendo para debate, etc. Né? Eu acho que assim, a gente vai levar em conta, junto com a equipe, a possibilidade de ampliar para 2 vezes por semana, mas eu te confesso assim que tu pega, por exemplo, essa fase agora de ajustes aqui na CCCI. Só essa fase é muito complicada, né? Porque você vê, as pessoas podem achar que não, mas tem um monte de coisa que tem que ser feita nesse meio tempo. Você pega, por exemplo, aqui a situação nossa do hotel. A gente tem ali 50 funcionários. Hoje saiu um decreto do prefeito paralisando as atividades de hotel. Quem estiver dentro do hotel, tudo bem, pode ficar até sair, mas não pode entrar mais ninguém novo. Então, imagina, a gente tem que tomar decisões em cima disso. Põe em férias, demite uma parte, faz o quê? Né? A situação vai piorar. Você quer garantir os direitos trabalhistas de todo mundo. E não é só isso, não é só a questão trabalhista. Você tem toda a estrutura do hotel que tem que ser cuidada, tem que ser acompanhada. Se você for parar um tempo, você não pode fechar as portas, você tem que ter gente lá acompanhando, você tem que abrir as janelas para entrar o ar para arejar, você tem que manter uma limpeza mínima, manutenção. Então, assim, é um patrimônio grande, né? Então, assim, imagina, esse é um aspecto. E você não está tendo mais agora um contato presencial, você está tentando fazer tudo online. Então, imagina, só isso é uma demanda enorme de trabalho. Mas você pega as outras estruturas, o CERC, por exemplo, está entregando marmita, o restaurante, mas fora isso, a boa parte das atividades está tudo meio parado, entendeu? Mas as instituições não param, né, as suas despesas. A gente tem que manter as contas no final do mês dos funcionários, você tem que manter a conta da luz, do telefone, da internet. Então, é uma questão complicada, né? Então, é muita variável para ser administrada. Então, eu não sei se nesse momento agora a gente consegue passar para 2 vezes, mas vamos tentar atender o pedido, ok? Érica Wong está dizendo que adorou conhecer o Verponário virtualmente. Olha, Érica, a gente poderia dar uma aula só sobre isso, porque eu te falo, é muito conteúdo que eu tenho aqui, é muito material. A gente trabalha aqui há mais de uma década, né? Você vê que eu já escrevi 13 livros e hoje eu estou em franca produção do 14º, que é finalmente a minha primeira obra magna. Então, eu tenho trabalhado direto aqui. Para mim está sendo meio ótimo esse período de quarentena, que eu estou podendo me dedicar aqui e botar em dia. Eu achava que ia demorar uns 2 anos, né, para terminar essa obra. Já se passou mais ou menos uns 6 meses. Se continuar no ritmo que está, eu acho que é possível que dentro de uns 3, 4 meses eu termine ela. Então, ou seja, eu vou abreviar pela metade o tempo, né? Agora tem que ver, é isso que eu falo, cada um aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. A Josi Oliveira fala, vi um computador relíquia aí, hein? Esse computador é da Fernanda, é um iMac da época dinossáurica, que era para doar para a holoteca. Está aqui em casa, qualquer hora vai para lá. Tem gente que é fissurado nisso, daria tudo para ter esse computador aí. Vamos lá. Willy Leiva. César, inclua Verponário na lista de temas para o Calepino. Andréia, coloca aí, se não tiver Verponário, coloca esse tema. A gente põe em votação, se for aprovado, a gente dá uma aula sobre Verponário. Felipe Feres. Discordo que deve mitificar quem tem sangue tipo O, e aí ele faz uma série de considerações. Ok, eu acho que é mais o que ele estava conversando ali com a Érica, e está tudo certo. Ok? Adriana Pires coloca, aqui na região onde estamos, os hospitais estão com tendas nas frentes dos hospitais para triagem. Eu acho que o caminho vai ser esse mesmo, Adriana. Eu acho que a muito breve tempo a gente vai ter isso aí, em várias cidades, tá? Todas as cidades maiores, principalmente, vão ter que se preparar para isso aí, tá? A Aurea Andriolo fala, acho que perdemos a fala sobre hotel, aqui parou tudo.
Olha, Aura, eu não vou ficar repetindo muito, mas a questão é, só para situar, é que você tem, apesar dos voluntários estarem recolhidos em suas casas, as atividades da CCCI, a parte administrativa, ela tem que continuar. E isso exige uma demanda. E você, como gestor de uma instituição, ou como voluntário, que tem algum cargo de gestão, você não pode parar. E no nosso caso, o hotel é isso aí, é uma responsabilidade grande. É isso que a gente estava colocando. São cenários, né? O Willi Leiva pergunta: César, você apresentou tertúlia sobre um dos códigos ou foi adiado o debate? Willi, eu apresentei sim, falei sobre código existencial pessoal. Foi sem ser esse domingo agora, o domingo anterior, né? Depois disso, parece que o pessoal tomou a iniciativa de não mais fazer nem mesmo online, de fazer apenas repetindo, né, as edições passadas da tertúlia. Aí eu acho que cada grupo ali se organiza da maneira que der, né? Mas a gente deu sim, tá? Assiste lá que eu vou te dizer, foi bem bacana, tá? Apesar de ter sido online, a gente teve muita material, muita coisa, tá? Ana Maria Tavares, bom dia a todos, gratidão, um abraço de Portugal, pensamento positivo e tudo passa. É isso aí, Ana, a gente tem que ficar firme, né? Esqueci alguma, Fê? Tá tudo bem? Se esqueceu, por favor, quem foi esquecido, posta de novo, porque como a gente hoje está com várias atualizações, a gente pode ter escapado aqui também. É isso aí. E a Andréia também está no online, e qualquer coisa lá dá um toque pra gente. Então eu vou fazer um pedido aí. Andréia, você que está em casa, se teve alguma pergunta que a gente esqueceu, posta de novo. Se teve alguma outra questão aí que a gente não atendeu, postem de novo, tá bom? Gente, do material que foi entregue, eu gostaria de chamar a atenção de vocês na página 2, o item capricho, é o primeiro item, tá? São anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Retropostura, especialidade para etologia, de 28 de janeiro de 2012. Vou ler para vocês. A pessoa tem de procurar ver as boas tendências e procurar ficar nisso, não sair. O problema é que muitas vezes é caprichosa, coleciona manias. Aí vem os auto-enganos, os desvios. Os caprichos têm outros nomes: hobbies, predileções, passatempos, diversões, entretenimento. Daí vem a melancolia intrafísica e posteriormente a melancolia extrafísica. Então vamos entender. Às vezes a pessoa está nessa vida aqui. Ela sente intimamente dentro dela que ela não veio a turismo ou a passeio. Ela veio com alguma coisa a fazer. Muitas vezes isso é a programação essencial dela chamando, é a suposta missão de vida, né? Chamando. Só que muitas vezes ela se deixa levar pela vida. Ela acaba pegando interesses ectópicos, né? Ela entra para a desviaciologia ou para a apagogiologia, ela sai do trilho, né, do leito da estrada. Então ela acaba arrumando hobbies ou diversões que são caprichos. Eu, por exemplo, eu tenho muitos colegas hoje, na faixa de seus 40, 50 anos, que tem como hobbies a questão de bebida alcoólica, dos mais diversos tipos. Então tem gente que é fissurado em gin, conhece tudo de gin. O outro começa a fazer cerveja artesanal caseira, entendeu? O outro é fissurado em vinhos, e assim vai. Isso é um exemplo de um capricho ou de uma predileção, e às vezes a pessoa, aquilo que era colateral na vida dela, a pessoa começa a abrir um flanco, que daqui a pouco aquilo começa a monopolizar a vida dela, começa a ser todo o interesse da vida dela gira em torno daquilo. Ela vai fazer, por exemplo, uma viagem para o exterior, ela vai fazer uma viagem que tenha o percurso etílico, o percurso do álcool, dentro daquela linha de interesse dela, entendeu? Eu não estou falando com isso que você não viva numa sociedade que você não tem que interagir. A gente mesmo foi a Dublin, a atração número 1 do TripAdvisor de Dublin é uma visita à cervejaria Guinness. Ok? Vai lá, você vê, conhece, vê como é que faz uma cerveja escura, tá, etc. Mas daí para você colocar aquilo como foco da sua existência, há um hiato. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque quando a pessoa ela não ouve
esse sinal interno dela, esses sinais que apontam que às vezes a vida não é só aquilo ali, aquele interesse fugaz da situação, se ela persiste naquilo, a tendência muitas vezes é ela entrar em depressão, aquilo ir piorando, e entrar num quadro que dentro da conscienciologia a gente chama de melancolia intrafísica, né? Então ela fica meio absorta. Ela pode entrar por uma síndrome, tipo a síndrome do estrangeiro, tão bem estudada aí pela professora Malu Balona, tem um livro sobre isso, onde a pessoa ela começa a se questionar, né? Se sentir um estranho no ninho, puxa, o que eu vim fazer aqui? Será que a vida é só isso? Etc, etc. E se ela não encaixa aquilo que ela veio fazer aqui, e eu não estou querendo dizer com isso que ela vai se encaixar dentro da conscienciologia, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A pessoa pode se encaixar onde quer que ela ache que se encaixa, né? Mas uma característica essencial da programação existencial é ela sentir que ela está sendo assistencial, ela está ajudando outras pessoas. Essa é uma característica sine qua non da programação existencial. Mas então o que acontece? Se a pessoa ela entra em melancolia, ela não muda, quando ela dessomar, ela passar pela desativação somática, ela morrer, ela vai entrar na dimensão extrafísica e vai ter o quadro que a gente chama de melancolia extrafísica. E aí ela não vai ter mais a oportunidade da vida que passou, ela vai ter que esperar, às vezes, uma próxima vida. Só que a condição da melancolia extrafísica é muito doída, porque principalmente quando a pessoa ela já tem um nível de lucidez. Se ela já tinha uma série de informações e ela não levou a sério aquilo, quando ela entra na melancolia extrafísica, o buraco é muito mais embaixo, porque é um sofrimento que parece um pouco sem fim. Você desperdiçou uma oportunidade, você vê que aquilo dentro do teu ciclo multiexistencial pessoal era super importante, e às vezes você sabe que na próxima vida você não vai conseguir corrigir aquilo ali. Vai demorar vários séculos ou várias vidas. Por que eu estou falando isso, gente? Parece que não tem nada a ver, né, com o tema, mas tem tudo a ver e também tem tudo a ver com essa crise de coronavírus que a gente está passando. Você que está em casa aí assistindo, agora a gente já tem aí cerca de 100 pessoas, vale a pena a pessoa refletir. Quais são de fato os meus interesses de vida? E se esses interesses de vida que você elegeu como prioridades, eles são de fato importantes, relevantes para a sua existência. Porque às vezes a pessoa ela pegou algo como capricho, como algo, um interesse que ela tinha que foi ampliando, entendeu? Então veja a correlação que a gente está fazendo de capricho com coronavírus, com esse tempo de quarentena. Então aproveite, mais uma vez, a gente bate nessa tecla, aproveite para refletir sobre a sua vida. Mas fala, Fê. Queria reforçar o que você trouxe, que o capricho é um desvio, muitas vezes é um desvio da proexis, porque a proexis exige algum nível de autoenfrentamento. Dentro dessa definição até que você colocou aqui do orgulho teimoso, da pessoa enfrentar o próprio orgulho, dela se dispor a reconhecer alguns pontos que ela precisa renovar. Então, na hora que a pessoa, aquilo começa a incomodar um pouco a mais, a pessoa escolher se ela quer o caminho mais difícil, né, ou se ela quer anestesiar-se perante a sua própria autoevolução. Uhum. E muitas vezes aí surge o capricho, como algo, inclusive, socialmente muito bem visto. Às vezes a pessoa se torna exímia em algum tema, né, dentro da sociedade, mas ela, na prática, ela vai ter muitas vezes, vai ter aquela sensação de que tem algo que está fora do lugar. Uhum. Aquela perspectiva da melancolia física. E aí, nessas horas de quarentena, de coronavírus, nessas horas em que a pessoa é obrigada a conviver consigo própria, isso muitas vezes está latente ou acaba ficando ali meio encoberto no cotidiano dela, isso pode vir mais à tona. Então, se a pessoa começar a ter uma melancolia agora, se ela começar a ter uma espécie de desconforto maior nesse contexto, ela precisa refletir até que ponto ela convive bem com ela mesma e com as escolhas dela e com aquilo que está na paragenética, está latente para ela fazer e executar nessa vida. É um momento muito apropriado para a pessoa refletir sobre os seus caprichos agora. Uhum. Gente, a Fernanda que está falando, tá? A gente não está mudando a câmera porque vai dar muito trabalho aqui para fazer isso nesse momento, então a gente deixa num foco só. Mas ela está pegando dois pontos muito sérios, né? O primeiro ponto que eu vi que ela falou é a questão do entretenimento, né? Muitas vezes o capricho é isso que ela falou, atua como um anestésico
das prioridades reais da pessoa. A pessoa tem uma dificuldade de se auto-enfrentar, aí ela arruma algo para fugir do leito principal da estrada, para anestesiar aquele auto-enfrentamento que ela não está conseguindo lidar. Esse é um ponto. E o segundo ponto que ela traz é essa questão do isolamento, entendeu? Da gente aproveitar esse período em que você está agora em casa. Se você sente sintomas de dificuldade de lidar com você mesmo, de se olhar no espelho, né, de autoconvivência, né? Vale a pena você chegar e parar para refletir profundamente, entendeu? Puxa, será que é um sinal de que eu preciso fazer algum tipo de reciclagem que eu não estou fazendo? Será que, por exemplo, eu estava dentro de um ritmo de vida muito puxado, onde eu não estava dando de fato valor às reais prioridades da essência da vida? Entendeu? Então eu acho que é isso, gente. Eu acho muito interessante a gente estar falando sobre capricho justo num período de quarentena do coronavírus, e parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E é um período para a gente parar e refletir. Eu vou repetir aquilo que eu acabei de falar. Se as pessoas elas não tivessem tanto esse problema, na minha opinião, elas lidariam melhor com toda essa questão do isolamento compulsório, entendeu? É porque as pessoas não estão acostumadas a lidar consigo mesmo, entendeu? Elas não estão acostumadas a fazer esse olhar para dentro de si. E essa é uma hora em que não tem para onde a pessoa fugir. Isso é que nem, por exemplo, quando a pessoa ela vai, por exemplo, para uma outra cidade. Uma pessoa que vai de férias para outra cidade, a tendência dela é lidar diretamente com o porão consciencial dela. Por quê? Porque ali ela não tem tanto controle, tanta barreira social, não tem tanta gente conhecida. A tendência dela é soltar todo o porão dela, os lagartos todos que ela tem dentro dela, ela vai soltar. Então, essa é a mesma coisa. Você para e tem que focar dentro de si. É um efeito. Pode ser integrar a parasemiologia ou então a sintomatologia de que talvez tenham reciclagem que você precisa fazer e não está fazendo. Entendeu? Posso complementar, César? Claro. Só queria reforçar... Pode falar um pouquinho mais alto. Vou falar mais alto. Só reforçar que quando a gente fala que capricho é sinônimo de passatempo ou de hobby, é no sentido daquele passatempo ou daquele hobby que desvia a pessoa da ProEx. Porque o passatempo e o hobby, e as férias mesmo, a gente já falou disso várias vezes, são extremamente importantes para a pessoa fazer higiene mental, para ela espairecer, para ela desembilolar. Mas a melhor pessoa para dizer a cosmoética do hobby pessoal é a própria pessoa. Bom, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu colecionei durante muito tempo, mais de década, quase 20 anos, eu colecionei selos, a questão da filatelia. Aquilo para mim era um hobby. Aquilo foi extremamente útil para mim desenvolver a questão do detalhismo e da exaustividade. Você tem, eu colecionava um tipo de coleção muito específica que chama-se marcofilia, que na verdade é uma coleção de carimbos. Então eu estudava os carimbos que eram aplicados sobre os selos. E os carimbos que eu usava muito específicos eram os carimbos aplicados sobre os selos do Império do Brasil, que vão de 1843, com a criação do olho de boi, que é o primeiro selo brasileiro, e vai até 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, abrangendo também os pré-filatélicos, que são os carimbos que existiam antes da criação do selo. Né? Porque eu não sei se o pessoal conhece a história da criação do selo, mas muitas vezes era assim, você tinha inicialmente a carta era paga por quem recebia a carta. E muitas vezes o cara andava a cavalo, que naquela época era de cavalo, e chegava e entregava a carta para a pessoa. Um pouco de história, né? Vamos lá. Sessão História no Calepino. Um momento história. Então a pessoa entregava, imagina, andando dias a cavalo, e aí a pessoa pegava a carta, lia e dizia que não ia pagar. Ou então, o conteúdo da mensagem mais séria pelo lado de fora da carta. E aquilo ali é o que bastava para a pessoa saber. Ela dizia, não vou pagar, não me interessa. Então, em função disso é que criaram os selos, que começou a ser pago pelo remetente, entendeu? Então, essa coleção que eu fiz, só para vocês saberem, existe uma federação, que é a Federação Internacional de Filatelia.
A minha coleção ela chegou a ser medalha de ouro FIP, da Federação Internacional. Agora eu vou arrantear um pouco. Mas assim, ó, tem umas 5.000 coleções no mundo só desse tipo. E eu peguei essa coleção depois de um tempo, quando eu achei que eu tinha chegado no topo ali. Quando ela ganhou medalha de ouro na Alemanha, numa exposição que teve na Alemanha, eu peguei e disse, ó, cheguei no topo, chega, não vou mais continuar. Atingi um teto. A partir dali eu acho que começaria a ser um diletantismo. E peguei e doei a coleção inteira para o Holotec e pronto. Esse talvez seja um dos elementos que ajude a qualificar o que é um capricho que está enraizado no ego e o que é um capricho que está no ego, ou às vezes um passatempo, alguma coisa que a pessoa usa para se especializar. Claro. Na hora que você precisou abrir mão e dar aquilo, você não se incomodou. E sabe uma coisa que me marcou muito? O dia que eu doei essa coleção, ela tinha sido avaliada por $1 milhão, quando ela foi fazer a exposição na Alemanha. Que ela recebeu essa medalha, né? Ouro. Aí eu lembro que eu doei para a Holoteca. Na época tinha gente lá, bateu palma, etc. Eu cheguei para o professor Valdo e falei assim, professor Valdo, eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de poder ajudar. Ele olhou e falou assim, César, ele falou para mim alguma coisa assim, ok, mas assim, eu fui invadido por um sentimento tão grande de felicidade, de poder ajudar, e eu não tinha apego à coleção. Você imagina, você dedica 20 anos da sua vida para fazer uma coleção, e não é à toa que depois ele cedeu para quem a coleção perdida lá do Rubem Berta e tudo mais, para estudar, para fazer, que é a coleção da Varig. É engraçado isso, né? Esse é o espiritual evolutivo. Mas aí talvez seja uma forma de a pessoa checar, né? Se hoje você tivesse que pegar o objeto do seu hobby... É perfeito. E tirar da sua vida, você suportaria? Claro. É aquela pessoa, não, eu tenho esse bar aqui na minha casa, cheio de gin, porque é um negócio que eu curto, mas não é nada demais. Tá, então joga fora. Isso. Eu tive um caso desse, eu te contei, né? Eu não vou citar nomes, mas assim, a pessoa tinha um problema com bebida alcoólica. E aí ela falou isso. Ela falou, estou com um problema de bebida alcoólica. E eu já tinha conversado muitas vezes com a pessoa, e um dia eu fui na casa dela. E eu vi aquela adega montada quase como se fosse um santuário, né? De bebida de tudo quanto é tipo, colorida, né? E aí ela falava a dificuldade que ela tinha. E aí eu falei para ela, olha, eu acho que o primeiro passo para você enfrentar é o seguinte, vamos jogar tudo isso aqui fora. E a pessoa ficou com um apego naquilo. E eu falei, não, mas eu não posso jogar fora isso. Eu falei, claro que pode. Você não quer fazer uma reciclagem? Você não está vendo que está fazendo mal para você? Você não precisa jogar fora. Mas ela disse, eu não posso jogar fora. Eu falei, mas você não precisa jogar fora. Você vai fazer o seguinte, você vai sair agora, volta daqui a meia hora. Eu te garanto que tudo isso aqui vai ter sumido. E aí a pessoa ficou toda tremendo, mas... Nossa, essa garrafa aqui vale, sei lá, R$2.000, essa aqui vale isso, essa aqui vale aquilo. E a gente via assim como aquilo mexia com ela. Moral da história, entrou em sofrimento e eu disse, ok, se você não está preparado, não tem problema, fica para a próxima, mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar. E ela não se desfez da adega até onde eu sei, entendeu? Então é isso, esse é um caso, né? Típico. Mas gente, tem muita gente participando, a gente deu uma pausinha, agora voltamos. Estamos com 102 pessoas online. Grato pela participação de todos. Ok? Deixa eu só ver onde é que a gente parou aqui, gente. Vamos lá. Só um instantinho aqui que eu estou indo. A Andrea está falando que Verponine já estava na lista dos temas. Ótimo. Que bom. Tá. Érica Wong. César, você considera a dependência da CCCI em eventos essencialmente presenciais um capricho? Poderíamos ter tido mais flexibilidade e abertismo, a meu ver. Olha, Érica, eu acho que assim, cada equipe é que tem que ver se consegue manter ou não a atividade online, porque você tem que ter uma infraestrutura básica. Hoje, com esse know-how que a gente desenvolveu ao longo desses 3 anos aí do Calepino, eu falo para você, já não é mais um bicho de 7 cabeças para mim, no início era. Mas eu pensando com a mentalidade que eu tinha 3 anos atrás, eu acho que talvez hoje para muita gente ainda seja
a pessoa tem um pouco de receio, né? Será que funciona? Será que não funciona? Como é que não é? Né? Porque fica disponível para o mundo inteiro. Você vê o Calepino aqui, a gente não edita, o que a gente põe no ar fica gravado, depois vai para o YouTube, quem quiser que olhe, quem não quiser que não olhe, entendeu? É um negócio bem aberto, assim, bem franco, né? Mas a gente sabe que às vezes, dependendo da atividade, você tem uma dificuldade, porque tem assuntos mais específicos, às vezes tem questões de energia, de parapsiquismo, né? Então tem que ver tudo isso, né? O que eu posso te falar é o seguinte: a gente não deve afrouxar, tá? Isso é o que eu acho. A tendência da natureza humana às vezes é afrouxar, tá? Para mim, por exemplo, seria até certo ponto um pouco cômodo eu pegar as aulas do Calepino e ficar repetindo, entendeu? Mas no meu caso, na minha avaliação, junto com a equipe do Calepino, de monitores todos, a gente achou não. Nós entendemos que isso faz parte do nosso quinhão também, de manter essa chama acesa, de manter a nossa integração, o nosso debate. Você vê, se essa aula fosse requentada, a gente não poderia estar falando do coronavírus com as informações que a gente já aprendeu essa semana. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão, um incentivo ou uma dica, eu acho que vale a pena todo mundo reavaliar se pode, de fato, transmitir online e fazer um esforçozinho. Se você, claro, não tiver ali uma quantidade muito grande, mas tiver algumas, você já está fazendo um quinhão, já está fazendo exemplarismo. Porque é meio cômodo, tá? Você fechar as portas e dizer, vou ficar na minha casa, me protegendo de tudo. Mas assim, você vê aqui, eu e a Fernanda, a gente está aqui conduzindo a atividade, tem gente em casa dando suporte para a gente, a Andréia está lá, tem todos os nossos monitores aí ajudando a gente aqui, participando. E eu acho que é assim que se mantém, né, a integração. São nessas horas, né, que você mantém a integração, e você demonstra, né. Então, sempre complicado, né. Isso aqui eu não quero dizer, não quero que soe como uma crítica, porque eu vou repetir, cada grupo é que analisa e vê onde é que o seu calo aperta e se a pessoa tem condições ou não. Mas eu concordo contigo. A gente tem que ter um pouco mais, às vezes, de jogo de cintura, de lidar com as variáveis. Eu me baseio muito, sabe, Érica, no exemplo do próprio professor Valdo. Quando nós tivemos o problema da gripe suína, eu lembro que ele ficou 2 semanas ou 3 dando aulas no tertuliário, a portas fechadas, com uma equipe super restrita, tinha 3, 4, 5 pessoas, mas o fato é que assim, ele não afrouxou. E ele tinha 80 anos de idade. Para ele teria toda a justificativa do mundo, ele dava aula todos os dias, às vezes de manhã e à tarde, mais e conversa, e mais isso e mais aquilo. O que ele fez? Ele ficou recluso em casa, claro, ele não comia mais no restaurante, ele não tinha mais contato social, mas ele fazia questão de ir na tertúlia, porque ele entendia que aquilo ali fazia parte também do grupo de assistência dele, entendeu? E eu acho que essa reflexão é que muitos conscienciólogos têm que fazer, entendeu? Porque todo mundo tem o seu grupo de assistência. E quando você fecha as portas, você corta essa maneira de comunicação das pessoas acessarem você reduz um pouco o seu bolsão de assistência, eu acho. Claro que você pode dizer, não, mas eu vou fazer TENEPS, e a minha TENEPS está bombando. Pode, mas veja, se você tem essa oportunidade de fazer um curso online, ajuda muito. Agora veja, Érica, eu acho que isso também tem um efeito positivo dentro das atividades da CCCI. Aproveitando a deixa, né? A sensação que eu tenho é que a gente ainda está no século XX, em termos de tecnologia. Nós já estamos no século XXI, minha querida, né? Então, assim, já era para estar quase tudo online, e a gente vê a nossa dificuldade, e boa parte da dificuldade de botar online é a nossa própria dificuldade de integração, sendo bem coerente, né? Porque assim, chega na hora de fazer, um monte de gente acha que é válido, mas a gente não consegue se integrar de fato em torno da ferramenta que vai ser utilizada às vezes. Esse é um ponto difícil de união. O outro ponto é que às vezes você não tem aquela adesão que precisa ter, então fica um negócio meio ave solitária. Um grupo tenta fazer, o outro não faz muita força, porque às vezes a pessoa também tem esse medo de fazer essa exposição. Você está diante de uma câmera falando para um monte de gente que em tese é desconhecida. Eu conheço aqui uma parte, mas outra parte eu não conheço. Você tem que ter um nível de abertismo, né? Então às vezes a pessoa também não está afim de encarar isso. Então eu só queria aproveitar, que eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo dentro da CCCI de rever a maneira que a gente dá os cursos, de se reinventar, de inventar novas maneiras. E eu tenho certeza que vai ter frutos positivos. E a gente consegue ter bons resultados. Mas as pessoas têm que querer. As pessoas não podem se acomodar, entendeu? Ir pelo lado mais fácil. É isso que eu quero chamar a atenção, tá?
Elisete Silvia dos Santos. César, seria possível disponibilizar a estrutura do hotel Interludium para cuidar dos doentes? Elisete, deixa eu te falar. Eu liguei para o Gilmar Piola, que eu não sei se é secretário de Infoz, mas ele é envolvido, né, no turismo, com esferas políticas, e eu coloquei para ele que a gente estava fechando as portas do hotel, em virtude dessa situação toda, e que se precisasse montar uma estrutura aqui na Cognópolis, a gente seria parceiro e estaria à disposição, entendeu? Inclusive coloquei que a gente tem muitos médicos aqui na CCCI, mas é claro que isso a gente teria que costurar com todas as instâncias, né, para saber do interesse, envolver a OIC, envolver o colegiado da Conscienciologia, a Unicim, etc, etc. Mas é uma possibilidade, tá? Se o negócio até valer, eu não digo para montar uma estrutura de hotel, né, de hospital, transformar o hotel em hospital propriamente dito. Eu acho complexo, porque o hospital é hospital, você tem respirador, você tem equipamentos bem mais sofisticados. Mas do ponto de vista da quarentena, do isolamento, às vezes é interessante. Então, às vezes a pessoa está em casa, ela não tem condições de ir para o hospital, ou às vezes ela não tem nem espaço no hospital, ela pode ficar isolada e sendo monitorada. Se o negócio piorar, aí ok, toma-se outras medidas. Às vezes a pessoa está dentro de uma casa que é muito pequena, ela tem o Covid, mas a outra, sei lá, boa parte de todo mundo que está na casa não tem. Então, às vezes, ela não tem lugar onde se isolar. Se ela ficar ali, ela vai contaminar todo mundo. É uma opção, leva para o hotel, entendeu? Então, assim, a gente já botou à disposição. E eu falo que se tiver alguém em casa aí da CCCI que queira levantar esse movimento, gente do colegiado, gente da Unicim, a ideia está lançada. Porque na prática é o seguinte, o hotel está fechado, vai ficar fechado durante alguns meses. Se puder dar um uso assistencial para isso, é claro que assim, só tem que ver ali os detalhes que, por exemplo, você vai ter um custo de energia elétrica, talvez. Então, alguns custos, né, o que gerar de custo talvez tenha que ser mantido. Sei lá, o município vem e paga. Mas assim, a gente não vai querer ganhar lucro, ter lucro em cima disso, até porque o hotel está fechado, entendeu? Eu só não queria ter despesa com isso. Mas eu acho que são coisas, detalhes que a gente vai acertando e a ideia está lançada para quem escutar, ok? Eu acho que isso é até uma maneira da gente retribuir um pouco, a Conscienciologia retribuir todo esse apoio que a gente já teve até hoje aqui, principalmente do município e de toda a sociedade aqui de Foz. Nessa hora a gente tem que se unir mesmo, tá? Felipe Félix. Armas psicotrônicas podem ser utilizadas para promover síndromes eventuais de melexis, autoempatia? Felipe, eu não entendi muito a sua pergunta, você me desculpe, tá? Fê, tu podia aumentar um pouquinho, um ponto lá, só, por favor, bota 24? Ou deixa aqui. Ele está falando de, talvez, armas extrafísicas, não sei se eu entendi a pergunta dele. Armas extrafísicas? É como se fossem aparelhos extrafísicos, eu entendi nessa linha. Pode ser. Eu acho que pode ter relação no sentido de favorecer, né? Um equipamento extrafísico, se ele for ele pode ter ele pode dar interferência, né, na questão emocional da pessoa, tanto positivamente, às vezes fazer a pessoa, ajudar a pessoa na segunda depsoma e ela se dá conta da melexis, que ela está vendo que veja a melexis é só um efeito. A melexis não é o problema. Claro. O problema é a apagogia, o desvio da proexis, né? Se a pessoa fez desvio da proexis, é melhor ter uma melexis bem vivida e tirar uma boa lição disso, né? E ao invés de, às vezes, ela entrar em paracomatose extrafísica e nem entrar nisso. Então, vamos olhar a melexis não é a vilã, né? E aí, a partir disso, se a pergunta for nessa linha, poderia ter equipamentos extrafísicos, sim, tanto ajudem a pessoa a perceber a melexis dela, quanto até botar a pessoa num processo negativo de revivência dos sentimentos negativos. Aí cada caso é um caso e cada um vai ter uma estrutura para ter amparo nesse processo. Perfeito. Muito obrigado. Adelino Denk. Olá, César. Comente o item Trafor na página 5. Aprofunde sobre como diferenciar talento de capricho e vice-versa. Então vamos ler junto aqui. Isso aqui é do Léxico de Ortopensatas, do professor Rovaldo, página 1589. Há talentos que são confundidos pelas pessoas precipitadas quando na análise conscienciométrica de outrem
como caprichos, manias e excentricidades. A primeira inteligência é saber distinguir e respeitar os talentos. Olha, Adelino, eu acho que antes de mais nada é a própria pessoa que vai saber fazer essa diferenciação entre talento e capricho. Mas eu acho que o que o professor Valdo chama a atenção é que a tendência de muitas pessoas é não colocarem o foco em si e quererem botar sempre o foco em cima das outras pessoas e fazerem análises simplistas da condição ou da realidade das outras pessoas, entendeu? Então o que a gente chama a atenção é que às vezes a pessoa pega e ela vai julgar a outra pessoa e ela diz, não, isso é um capricho dela, isso é uma mania, é uma excentricidade, como o professor Valdo coloca. Mas na verdade aquilo ali é um talento dela. Eu vou te dar um exemplo. Você pega, por exemplo, o trabalho que eu fiz aqui do Calepino, Conscienciológico. Eu não li a obra da Conscienciologia, eu dissequei ela. Eu peguei todo o material que foi publicado da Conscienciologia desde o início, do princípio, do começo. E eu li tudo, eu dissequei tudo. Eu não deixei uma vírgula de fora, um ponto. Se tinha uma palavra que eu não entendia, eu ia no dicionário. Se tinha algum raciocínio que eu não entendia, eu ficava refletindo em cima daquilo ali até entender o que o autor estava querendo falar. Olha o saco de Filó para fazer isso. E eu fiz isso em relação às tertúlias, as mini tertúlias que eu tive acesso. Todas o meu conjunto de anotações, não satisfeito com isso, eu fui atrás, por exemplo, de outros pesquisadores, peguei os blocos de anotações das pessoas. Nossa, eu fiz um trabalho exaustivo. Quem olhar pode chegar e dizer, isso aí foi um capricho dele, foi uma mania, foi uma excentricidade. Isso não é necessário. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A pessoa faz uma análise leviana. E ela fala, não, isso é fácil, é um trabalho de cópia. Então vai lá e faz. Tenta fazer um igual. Entendeu? E é isso que eu quero chamar a atenção. Você vestindo o sapato da pessoa, você não sabe de fato a realidade dela, você não tem a cosmovisão. E tem muita gente que é simplista na análise da realidade alheia. Então, a gente tem que prestar atenção, cuidar com isso. Tá? Às vezes a pessoa tem um talento e é confundido como uma excentricidade. Tiago Iturré. O melhor agora é deixar os governantes atuarem. Nada de briga política. É hora de preparar para o pior, fazendo melhor. Ponderação e megafoco nessa crise já instalada em alguns grandes centros e na saúde. Nos próximos dias e semanas, muita coisa vai acelerar. O quadro do que já é caótico vai se intensificar muito. Concordo com você, Thiago. Podemos fazer uma relação como se a extrafisicalidade estivesse se escancarando. Detalhe, os lúcidos, dispersos, serenos podem aproveitar melhor as oportunidades assistenciais? Eu não sei se isso é uma pergunta. Eu acho que sim, Thiago. Se você tem mais lucidez, mais maturidade, agora é a hora de você demonstrar isso. Segurar as pontas. Não dá para entrar na onda. Cuide o máximo de si, estará colaborando dos demais. A sua pensanidade se aproveita o momento para o trabalho energético. É isso aí. Você sabe, Thiago, que eu vou te contar uma coisa. A minha TENEPS, por exemplo, nos últimos, 2 semanas, tem sido de uma intensidade fora do comum. E tenho tido sessão extra de TENEPS. Ontem mesmo, eu acordei de manhã cedo, eu falei para a Fernanda, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer TENEPS. Já fui direto para o quarto de TENEPS fazer TENEPS. Isso era de manhã cedinho. O meu horário é à tarde, o horário padrão, né? Então, eu acho que nessa hora você tem que estar atento. Oportunidade de assistência é o que mais tem. Entendeu? E a pessoa é a hora de demonstrar, né? De fato, honrar o curso intermissivo dela, o que ela fez. Esse é o X da questão. Entendeu? Felipe Feres fala, concordo, comunicação intrapessoal e interpessoal, assim diz assim. Ok. Aí, Calepino Conscienciológico, na página 5, esse raciocínio eu acabei de ler, né? Eu acho que foi André. Então, André, já está resolvido. O Thiago Gutierrez também, tá? Ele pede para aprofundar com exemplos, eu acabei de dar um, ok? Ana Lúcia Aires Azevedo. Olá, César, parabéns pela perseverança no seu trabalho. Adoro esses debates. Olha, Ana, eu é que agradeço a você e a todo mundo que está assistindo e participa e contribui e interage.
A gente está aí com mais de 100 pessoas online. Se vocês não estivessem participando, não teria sentido. Outra coisa que eu acho muito bacana, dessas 100 pessoas que estão assistindo, você tem sempre, muitas vezes não é uma pessoa só, você tem 2, 3, o pessoal do Rio de Janeiro aí do IPC disse que estava assistindo em grupo lá, é isso que eu entendi. Então, quando você começa a somar e ver, você vê que assim, esses 100 na verdade pode representar 200. E isso na hora da atividade, porque a nossa atividade ela tem, depois de visualizações, hoje nós estamos na faixa de 3.000 visualizações por aula. Pode falar, Fê. Só para ponderar, o pessoal do IPC Rio abriu uma sala de vídeo na página deles. Não que eles estão juntos, mas entendi. eles estão replicando. Então. Até porque lá eles também estão em isolamento. Provavelmente eles não estão num lugar só, mas eles botaram como uma atividade. Então, é isso que eu falo dos efeitos imediatos. Então, você está aqui gravando uma aula, você tem aí online 100 pessoas. Que seja 200, somando aí. Depois, você tem milhares de pessoas que assistem a aula, entendeu? Olha os efeitos disso. Eu falo esse dado, gente, não é para dizer que a gente é a última bolachinha do pacote, não. É para as pessoas que têm a oportunidade de fazer isso também refletirem como que elas podem estar ajudando. Porque assim, você para aqui 2 horas para conversar mental somaticamente sobre um assunto, para estabelecer novas sinapses, querendo ou não querendo, você faz um pouco o seu autodesassédio. Não tem como. Assediador vai ter saco de ficar 2 horas aqui escutando alguém falar, dando uma aula? Não vai ter muito saco. Entendeu? Então é uma maneira de você sair um pouco dessas notícias todas, dessa enxurrada de WhatsApp, disso e daquilo, desligar um pouco o Netflix, ir lá, raciocinar, refletir um pouco, pensar sobre a sua vida. Então eu acho que esse é o item que a gente tem que bater na tecla, sabe? Você falou de Netflix agora, César. Eu só queria fazer uma correlação com... existem, claro, muitos filmes, mas a gente esse dia estava até revisando lá a questão do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, né? Perfeito. Quando o anel vira o centro da vida do Sméagol, isso acabou tudo. Tudo. É isso aí. Então tem muito simbolismo, né? Mas o poder que está dentro do capricho de cada um. Né? Você sabe que o Senhor dos Anéis é uma trilogia, analogia perfeita do capricho. É claro. Porque aquele anelzinho, ele passou o centro do monopólio do poder de todo mundo. Uhum. Vamos adiante. Felipe Feres fala: harmonia, loco interno e externo, detalhismo útil e capricho, perfeccionismo. E ele pergunta: qual a relação entre capricho e o tema perfeccionismo? Olha, eu vou te dizer que perfeccionismo, Felipe, tem várias conotações. Tem gente que acha que ser perfeccionista é algo positivo. E quando você leva em conta que o perfeccionismo, do ponto de vista de você querer fazer um negócio bem feito, com cuidado, se você tiver essa ideia de perfeccionismo, eu concordo contigo que é bom. Só que majoritariamente, o que é o perfeccionismo? É algo que já está bom, só que você, por exemplo, você já tem um livro que está bom para ser publicado, só que você tem, você larga a criança, você quer ficar ali polindo, ajeitando aquele último detalhezinho, e é claro que assim, a sua obra sempre pode melhorar, nunca um livro vai estar 100% pronto, entendeu? Só que às vezes chega uma hora que a assistência tem que ser feita, e aí por perfeccionismo, você não libera, daqui a pouco você pode vir uma dessoma, você pode não publicar, e acabou aquela oportunidade, e você morreu com a faca e o queijo na mão, entendeu? Então eu quero chamar a atenção, que para mim tem muita relação, o capricho, no sentido da pessoa ter aquele perfeccionismo patológico, de coisas que ela não precisaria fazer, mas ela quer ser perfeccionista, tem tudo a ver com o capricho, entendeu? Então a relação é perfeita. Michael Costa: César, a Itália está no centro do mundo do ponto de vista ocidental, do ponto de vista cosmológico, e isso pode ser alguma resposta das consciências do Oriente? Michael, eu não tenho como afirmar isso. Tá fora da minha alçada aqui. A gente tem que saber o teto, né? Então essa aí eu não consigo te ajudar, não. Eu passo. A relação da geografia com a conscienciologia e as questões cosmológicas. Relação tem muita. Eu já vi muita apresentação legal. Você sabe uma que eu gosto muito, que eu vi há um tempo atrás, já faz um tempo, o professor Rivo Corte e o professor Júlio Royer, hoje ambos são epicons,
e eles falavam sobre a questão da vulcanologia e os serenões, entendeu? E eles fizeram uma série de correlações, que o vulcão, quando explode, é um processo de reurbanização e tem que estar superintendido por serenões. Que é mais ou menos essa Covid que a gente está passando agora, a mesma linha do que eu falei. Se você pegar aqui o início da aula, nossa, não sei se você está acompanhando desde o início, mas eu falo bastante, tá? Sobre a questão da Itália, a questão da reurbanização, já falei dos vulcões da Itália, então eu vou tomar a liberdade de não repetir, mas digo para ti, tem muita relação, tá? Muita relação. Felipe Feres, dificuldade de estar sozinho consigo mesmo, fora da robotização existencial. É isso mesmo, Felipe, você pegou a síntese, tá? Maicon Costa, obrigado pelo Calepino, estou viciando nisso. Ô meu cara, cuidado aí. A viciologia sempre é algo complicado. Mas tudo bem, eu entendi o carinho aí da manifestação. Vamos lá. José Oliveira, gostaria de sugerir um Calepino com a fé. A sugestão seria fazer um cotejo entre o momento atual e os princípios da saúde consciencial. Seria muito rico. Fê, isso eu vou deixar contigo. Aí você vê a hora que você quiser. Você sabe, Josi, que eu de vez em quando eu viajava. Agora eu vou ter que talvez ficar um pouco mais em casa. Mas a gente tenta botar um café. Porque o problema é que às vezes quando eu viajo, ela viaja junto. É difícil eu viajar e ela ficar no final de semana. Mas ela ficando, eu vou dar uma prensa nela e vou dizer, Fê, dá aí sobre saúde consciencial que o pessoal está pedindo. A gente vai, independente, fazer um Calepino específico, mas acho que esse é um período que a gente vai trazer muitos insights sobre essas relações. Isso, perfeito. E dependendo dos temas que forem votados, a gente tenta compor isso da melhor forma e trabalhar nessa ideia. É uma ótima proposta. Perfeito. O Willi Leiva fala, não está na lista de hoje. Do item verdade absoluta passa para a viajologia. É que assim, Willi, eu vou te explicar. A gente prepara, a gente pega todas as sugestões dos alunos e como às vezes a gente não tem, por incrível que pareça, sugestão de tema suficiente, eu dou uns 100 temas diferentes para a Andréia. E ela vai pensando lá, ela mantém sempre 20 em votação. Dessa vez ela não botou verponário, de certo para a próxima ela vai botar, então tá tranquilo. Muita gente entrou nova. Um abraço aí para todo mundo. Tiago e alguns mega parafenômenos planetários estão em curso com intensidade. Concordo com você. Não é hora de entrar na crise, na pira e adentrar inconscientemente o devaneio coletivo e sair correndo. É hora de calmia, paz e assistência, o mais inteligente possível. É hora de saber a cor da lava do vulcão, ou melhor dizendo, como funciona o vírus e como o seu organismo o imunizará. É hora do capricho no lado positivo da coisa, o capricho bioenergético, o capricho da casa, da alcova blindada, da biblioteca, do verponário, do pensene e ter de lidar consigo mesmo. Fim do assunto relacionado à corona. Tá bom, Thiago. Eu gosto de você ser um cara animado. Gente, o Thiago é um cara que ajuda muito. Ele fez aqui, ele ajudou a gente na parte ambiental e ajuda. Tem que tirar o chapéu. Adriana Pires. O Willi está dizendo que parou o som em vídeo. Deve ser ele. Okay. Adriana Pires. Morei em um país com inverno longo. E de certa forma isso me ajudou a enfrentar essa situação. Na verdade, o que interfere é o holopensene que entra pelas redes sociais. Precisamos trabalhar bastante as energias e manter nosso holopensene rígido. É isso mesmo, Adriana. Bem no início aqui da aula eu falei bastante sobre isso, entendeu? Eu acho que essa é a hora da gente cuidar da nossa saúde mental. Né? A saúde física como um todo, ela inclui, né? O conceito de saúde inclui a saúde mental. A gente não pode entrar na histeria e no pânico. Eu vejo muita gente sofrendo. Fui fazer compra, por exemplo, essa semana para fazer um rancho mínimo, né? Que eu acho que todo mundo tem que fazer. Um estoque mínimo aí de algumas coisas. E eu vi que tinha uma pessoa que teve um filho recentemente e ela estava sofrendo porque ela não sabia como é que ia ser, entendeu? O dia de amanhã. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar se contaminar. Na hora que a pessoa está assistindo televisão demais ali, com um monte de notícia ruim, dá uma mudada no canal, vai para um outro lugar, vai fazer uma outra coisa. A pessoa não pode ficar muito absorvida, senão ela fica engolida por aquilo ali e sofre com aquilo.
Entendeu? E assim, ó, se o sofrimento resolvesse, eu seria o primeiro a dizer, não, sofre bastante. Mas não resolve. É um autoflagelo, né? Então a gente não precisa disso. A gente tem que manter a racionalidade. Aproveita esse período para trabalhar com as energias, para fazer uma meditação, né? Para fazer, qual é aquela técnica no chão que a pessoa faz? Aquela que a pessoa deita no chão, qual é o nome? Eutonia? Eutonia, isso. Vai aplicar umas técnicas mindfulness, isso. Técnica de 5 horas. Técnicas de 5 horas de autorreflexão. Técnica de 5 horas de mobilidade física vídeo. Toca a ficha, tá tudo certo. Faz todo um cenário pessoal, né? A técnica de 10 dias de isolamento que está... Faz ótima dica da Fê. Faz a técnica dos 10 dias de isolamento. Faz o seu cenário particular, que você está em casa, parado. Tirar 10 dias para conviver você com você, sem nenhum contato externo. Só avisa antes, né? Para o pessoal do WhatsApp, senão eles vão achar que você morreu, né? De coronavírus. É isso aí. Vamos adiante. Felipe Feres, estou reaprendendo a lavar melhor braços e mãos, é tudo isso. Maicon Costa fala, coleção da Varig é apaixonante. Concordo contigo, Maicon. Só que assim, é tão raro esse tipo de selo que na verdade você nem encontra para comprar. Né? Essa é a dificuldade. Então ela acabou meio caindo em desuso por ser tão rara. Mas quando você começa a ver aquelas variantes, né, da marcofilia, das sobretaxas que eram aplicadas sobre aqueles selos, as variedades todas. Você sabe que a coleção do professor Valdo é uma coleção excepcional, né? Porque ela tem uma série ela tem folhas e mais folhas, né? É uma coleção bem completa. Não existe coleção mais completa que a dele sobre a Varig, né? As folhas dele são assinadas pelo Rubem Berta, para você ter uma ideia. O Rubem Berta era o presidente da Varig, né? E isso há 300 anos atrás aí. Felipe Feres, treino autocontrole de colar, mãos na boca, coçar os olhos, mãos lavadas. Acho que são os cuidados, né, Felipe? Temos que continuar. Rosângela Piccoli, penso que capricho também pode ser um padrão de pensamento. Pode, Rosângela, concordo com você. Às vezes a pessoa, ela tem uma maneira de pensar que formata ela dentro de um capricho. Ela não vai ao essencial. Então ela fica nos prolegômenos. Eu vou te dar um exemplo bem comum. Você pega, por exemplo, um estudante de engenharia que você tem toda a parte teórica, por exemplo, da física, e a pessoa tem os problemas para resolver. Aí a pessoa, ao invés de ir lá e atacar os problemas práticos para resolver, ela fica só na base das deduções, das fórmulas físicas, né, de onde vem a origem, como que aquela fórmula foi montada, mas ela não sabe aplicar aquilo na prática. E isso, às vezes, é o capricho. A pessoa quer entender a origem daquela fórmula, da matemática, da física, mas ela não vai para a prática. E às vezes a pessoa fica parada 10 vezes naquela disciplina e não consegue passar a gente por causa disso. Tiago Iturré, concordo na proposição, se possível, de inserção de mais calepinos no período e maior esclarecimento sobre saúde. Fernanda, top para esclarecer. João Ricardo Amazita, Flávia Rogic, garanto que tem mais gente para compor professores. Meu segundo verbete, interação, bulimia culinária, está na revisão final. Será uma satisfação ou algum outro modo de aula, debate a partir da IEC. Olha, Tiago, deixa eu dar uma solução bem prática para essa questão. O calepino, ele é uma atividade que a gente centraliza, mas, na prática, 1/3 das atividades do calepino hoje, elas já não são realizadas por mim. São através de professores convidados ou professores que se oferecem. Então, de maneira bem objetiva, qualquer pessoa que está assistindo em casa, que queira apresentar um calepino, a pessoa prepara um texto, ou um material para debate. A gente tem isso como critério, a pessoa tem que ter alguma coisa por escrito, vir só falar não dá. E aí a pessoa apresenta para a gente marca um calepino para ela, e a pessoa pode fazer durante a semana, quem sabe, a gente consegue fazer esse segundo calepino durante a semana com alguém que está assistindo em casa, que queira participar, entendeu? A ideia, eu quero só deixar claro, tem mais uma coisa que eu chamo a atenção de critério para o calepino, que é o seguinte: a gente, por ser muito focado em neologismos da conscienciologia,
A gente pede que a pessoa tenha apresentado no mínimo um verbete da enciclopédia, ou seja, autor de algum livro, né, para ter essa tarimba de conversar um pouco. Então, é isso aí, mas o convite está aberto, tá bom? Tá dando talvez interferência, tá, que eu vejo que tá... Vou checar. Érico Long. Obrigado, César. Concordo totalmente com você. Vejo essa pandemia como uma grande oportunidade de renovação. Agradeço profundamente a sua opinião e espero que sirva de inspiração para a CCCI na continuidade das atividades. É isso mesmo. Ok? É isso aí, Érica. Você resumiu bem. Muito obrigado aí pela sua participação. Rosângela Piccoli. César, está tendo vários movimentos dos voluntários em diversas ICs para fazer atividades online. Ótimo. Estamos no início desse processo, então estamos todos nos adaptando a essa realidade. Vamos em frente. Gratidão a todos que estão movimentando para se conectar. É isso mesmo, Rosângela. Eu acho que tem muitas iniciativas e tem um lado bom, então, dessa crise toda, que é fazer o pessoal se coçar. Entendeu? Por isso que eu acho que, assim, quem tem oportunidade... mesmo que vá meio aos trancos e barrancos, que não fique 100%, que não fique perfeito, você vê hoje aqui, por exemplo, a gente ficou conduzindo a atividade e com uma certa dificuldade, mas no final tudo encaixou. A sugestão que eu dou é, siga em frente, tá bom? Eu vejo que quando você mexe ali, afeta, tá? Só para saber. Vou tentar. Josi Oliveira. Nesse atual cenário, ceder a caprichos de toda a natureza deve estar sendo para muitos que não sabem soltar, perdoar, dividir o que tem com os outros e afins. Concordo com você, Josi. É isso mesmo. Deve ter muita gente sofrendo com isso. A pessoa que é muito egóica nessa hora deve estar sofrendo um monte. Vivemos num mundo movido por caprichos. Concordo com você também. A introspecção que esse momento traz nos leva inevitavelmente a um bom autoenfrentamento e consequente ressexes. Vamos dar um bom salto evolutivo com tudo isso. Os amparadores contam conosco, fiquemos atentos. Josi, eu quero te dizer, eu gostei muito da sua manifestação aqui, mas muito, tá? Eu acho que é isso mesmo. Quando você vê, por exemplo, ali, eu estava assistindo agora esse novo canal que tem a CNN Brasil. Eu vejo que as propagandas que estão indo ao ar ali hoje, basicamente, é propaganda de carro. E a propaganda de carro de R$500 mil, R$1 milhão, são carros muito caros. Eu pergunto, até que ponto é um capricho você ter um carro de R$500 mil? Entendeu? Diante dessa carência onipresente que existe na sociedade. Quanta gente passa dificuldade, não tem condições de pagar, às vezes, às vezes a pessoa está aí com energia elétrica cortada. Nessa crise agora. Teve um caso próximo a nós que estava aí 4 meses de fatura de energia e cortaram a energia dela essa semana. Então imagina, será que é prudente? Será que não é um pouco de falta de assistência? Entendeu? Não estou dizendo com isso que a pessoa vai doar o dinheiro dela, ela também não vai resolver mundos e fundos, né? Mas ela pode dar um uso mais cosmológico para esse dinheiro, eu acho, tá? A não ser, claro, que seja uma necessidade dela específica. Mas eu concordo contigo, a gente vive num mundo movido por caprichos. E essa introspecção vai fazer a gente sair mais forte lá na frente. Eu já comentei sobre isso aqui. Thiago Iturré. O hotel virar hospital e escola temporariamente é excelente ideia, muito amparada. Temos condições de atender muita gente, centenas no hotel, com tecnologias terapêuticas que foram bem utilizadas na China. Ozônio, vitamina C, além das paratecnologias. Também é um lugar para resguardar profissionais da saúde. Vamos pensar sério nisso sim. Tiago, e outra coisa, a gente poderia incluir terapias energéticas, né? Vamos pensar nisso. Você põe lá um grupo de tenepsistas, fazer tenepes, sei lá, junto lá nas suas casas para ajudar o pessoal que está no hospital. Quem sabe? Isso pode até ser um tema de pesquisa. Entendeu? Felipe Feres. Se ela não acessar com clareza as programações dela, a comunicação cérebro para cérebro, o que acontece nos bastidores extrafísicos pode correr o risco de se cobrar indevidamente, de forma excessiva, em condições, após lesões e pressões extrafísicas. Tema para tecnologias. Ok.
Concordo, César. Cuidado com a análise simplista da realidade alheia. Sherida está falando lá que somos dois, ela e o Félix. Félix, um grande abraço aí para você. É um desafio, né, meu amigo? Cuidar aí do IPC com a capilaridade que ele tem, e agora estamos meio fechado online, né? E a responsabilidade que é, né? Com centenas de voluntários e outra coisa, com tantos cursos em atividade e com a pressão financeira, né? De ter que manter isso tudo funcionando. Eu entendo bem, meu amigo. Rosemary Espírito Santo. Oi, Rose, como é que você está? Professor César, aqui é o Elvio. Oi, Elvio, é você então. No momento atual, o Calepino é um bálsamo de reciclagem. Boas notícias sobre o assunto. Ô, meu amigo, muito obrigado pelas palavras. Do coronavírus, acho que daqui a uns tempos o coronavírus poderá vir a ser um remédio amargo para reflexão para toda a humanidade, pois os mais afetados de sofrimento emocional serão os materialistas gananciosos. Comente se possível. As saudações anti-coronavírus. Elvio, eu acho que eu já comentei bastante dentro dessa linha. Eu vou tomar a liberdade, acho que a gente já respondeu, né? André Teixeira, ao invés de Netflix, mais produtivo, um Calepix. Calepix? Tá bom, vai. Boa tarde, senhor João Alexandre Miller Fernandes, o filho do Neusildo. Boa tarde, César. Acompanhando esse casal durante a quarentena. Bom ver que os amigos estão bem. Cara, manda um abraço aí para você, para a Cíntia, para o Gustavo, para todo mundo. Pessoal lá de Santa Catarina, amigo nosso aí há mais de 3 décadas. Professores de curso intermissivo de mão cheia. Voluntários da Horta, ele é voluntário da Horta Cognitivos hoje, né? Felipe Feres, a assim do drama na mídia prejudica também, histeria. Érico Long, confesso que quando chega a hora do Calepina, fico animada e assisto comendo pipoca de tanto que curto. Érico, já tá assim, Bacana, bacana. Douglas Canechiro, César, você tem alguma técnica de autopesquisa para identificar um capricho? Pelo que entendi, o capricho está muito ligado ao ego karma. Muito obrigado. Gosto muito do trabalho do Calepino que você tem amorexis. Estou lutando para ter amorexis. Vamos chegar lá. Assim espera. Mas, chefe, eu acho que assim, para você identificar um capricho, eu acho que o mais sério é você ouvir os seus sinais internos. Eu acho que essa é a essência. Todo mundo, quando está fazendo algo que não está bem dentro da proexis, que ela sente que é um desvio, ela tem um sinalzinho dentro dela, que acende uma luzinha amarela ali, uma luzinha vermelha. Só que muitas vezes a pessoa ela fecha os olhos para aqueles sinais, entendeu? Então me parece que o mais sério é você, na hora que você tem um glimpse, um relâmpago, um de algo que te dá uma sensação desconfortável, você tem que parar para refletir sobre aquilo ali. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com a retrocognição. Muitas vezes uma retrocognição ela é gerada a partir de uma informação que chega no teu micro-universo consciencial, que te starta alguma coisa na aula memória, que você tem a sensação que você já conhece aquilo ali, que aquilo ali é familiar. E que às vezes, então, se aprofundando naquilo, você puxa um fio da meada, que daqui a pouco vem toda a retrocognição inteira. E só que às vezes o que acontece? A pessoa passa por esse fenômeno do já visto, que às vezes é leve, é sutil, e ela não dá o devido valor, ela não aprofunda. Capricho, eu acho que tem muito a ver com isso. Se você sente que não está redondinho, tem alguma coisa que não está encaixando bem naquilo que você está fazendo, refletir para pensar. Às vezes a pessoa está fazendo lá, vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. Teve uma época na minha vida que eu fiz Taekwondo. Fiz durante 6 meses mais ou menos, estendi por mais 6 meses, mas eu senti que aquilo ali não era para mim. Aquilo envolvia guerra, envolvia um processo bélico. Eu abri mão daquilo ali, não quis mais mexer com aquilo, entendeu? Então, mas por que eu fiz isso? Porque eu senti que tinha alguma coisa que para mim não encaixava. Às vezes no caso de outra pessoa vai encaixar, mas para mim não encaixava. Então eu acho que esse é isso que a pessoa tem que prestar atenção, entendeu? Certo. Nós estamos no horário, é isso, né? Estamos. Eu queria só reforçar, posso? Claro. Já que ele trouxe a questão das técnicas, essa frase que você traz, que o professor Valdo também trazia muito do isso não é para mim, é o divisor, às vezes, do capricho. Às vezes a gente gosta muito de uma coisa, mas isso não é para mim, né? Deixa de lado.
E a pessoa, cada coisa que ela faz, ela precisa ver onde aquilo se conecta na Proexis dela. Isso é uma técnica que a pessoa pode aplicar, né? Além de, claro, é como você falou, no fundo, é uma questão de analisar o contexto físico e extrafísico, mas a pessoa analisar para que ela está fazendo algo, como que ela distribui o tempo dela, e um cotejo entre a vida dela, o que ela está fazendo na prática, e o que ela entende que é a Proexis dela. Quando ela confronta essas duas coisas, né, ela vai encontrando se há gaps entre a Proexis e aquilo que ela dá conta de executar. E aí nessa hora, quando ela vê que se houver gaps, ela tem que ver onde que está, quais são os motivos desses gaps. O capricho é um dos motivos que podem estar fazendo gap. Uhum. Ok. Gente, tá mais ou menos dando a nossa hora, e é claro que assim, ó, eu estou vendo que tem muitas outras participações. Se eu for responder e atender todo mundo, eu não vou conseguir, e nós vamos furar o horário. É claro que nessa época que a gente não vai ter, nessa época que está aqui no Verponário, a gente não vai ter voz da razão, os recados são bem poucos, a gente pode estender um pouquinho o horário. Mas eu não gostaria de tornar isso padrão, entendeu? Então, eu gostaria de hoje dar algumas palavras, fazer algumas considerações finais de uma inspiração importante que eu estou sentindo aqui, para a gente fechar a nossa aula, tá? Então eu vou dar os recados, aí eu faço esse fechamento. Dos recados, gente, todos os cursos que estavam em andamento, eu vou falar para vocês. Eu vi que realmente não foi tudo meio que paralisado. Eu não estou sabendo se está online, então não vou falar. Queria chamar a todos só a atenção que a campanha virtual para arrecadação de recursos para a construção do campus do IPC continua, ipc.org/campus-foz. Se a pessoa tiver condições de ajudar, é muito nobre. Entrar lá no shopcons.com.br, dá uma olhada, tem um monte de livro bacana para você aproveitar essa época de quarentena e refrescar o seu cérebro com ideias novas. E quero dizer que uma opção que você tem é entrar na plataforma da TV Cognópolis no YouTube, ou digitar mesmo tvcognópolis.com.br. Anote esse site, tvcognópolis.com.br, e acompanhar um pouco o que está indo ao ar em 24 horas na TV Cognópolis. Tem muito conteúdo bacana, muita matéria de Conscienciologia e fora da Conscienciologia, material selecionado de primeira. Mas, gente, para encerrar aqui o nosso Calepino de hoje, eu gostaria só de dar um recado, ou compartilhar com vocês uma ideia que está vindo aqui, que é importante, que é a seguinte. Todos nós estamos diante dessa crise do coronavírus. E essa crise, ela vai piorar um pouco mais. Não tenha dúvida. Ela não vai melhorar do dia para a noite, a tendência é o negócio piorar. Nessa hora, a gente tem que se dar as mãos e tem que ser o autoexemplo, como a gente já colocou, mas eu quero chamar a atenção que, assim, tem muita gente que vai passar por muita dificuldade financeira, tá? Então, às vezes, você tem, por exemplo, uma diarista, uma faxineira. Você, às vezes, reduzir a quantidade de dias que essa faxineira vem, essa diarista vem, às vezes é para se preservar, porque você não quer a pessoa na sua casa, às vezes você está ali direto, então você está limpando já a sua louça, arrumando a casa, faxinando. Mas é assim, se você tiver condições de manter aquele provento da pessoa, aquela ajuda, depois dar fundo perdido, se quiser depois compensar de alguma maneira, você compensa. Mas é assim, gente, eu quero chamar a atenção. Nessa hora, às vezes, a gente entra no módulo automático de defesa instintiva dos nossos interesses, entendeu? E se você tem condições de ajudar, ajude, porque eu falo, é muita gente que vai passar por dificuldade, que já está passando e vai passar mais ainda, entendeu? E eu queria terminar esse nosso calepino para a pessoa refletir um pouco sobre essa ideia, né? É muito triste você chegar e você cortar e deixar a pessoa na rua da amargura, entendeu? Por exemplo, no hotel agora, a gente teve que tomar uma decisão difícil. Eu não sei se o pessoal sabe, mas a gente teve que demitir metade dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários.
Um dos critérios básicos para a gente eleger quem é que iria ser desligado foi ver quem é que teria seguro-desemprego garantido pelos próximos meses. E nós estamos indo numa fase de um mês anterior ao dissídio coletivo da categoria. Então, a pessoa está ganhando de bonificação um salário a mais. Em média, todo mundo está recebendo entre 3 a 4 salários, quem está sendo desligado, mais o seguro-desemprego. Então, em média, as pessoas estão tendo acesso aí a 8, 9 meses de salário, que a gente entende que é o suficiente para a pessoa atravessar essa crise, se ela souber, claro, cuidar desse dinheiro e não sair torrando, né? E depois desse período, a nossa porta vai estar aberta para recontratar, né? Todo esse pessoal. Mas é claro que é uma decisão que a gente tem que tomar, porque você tem um prejuízo estimado aí nos próximos 3 meses, se não fizesse medida nenhuma, o nosso prejuízo no hotel chegaria a mais de R$700 mil. E a outra metade a gente está botando em férias, e aí vamos administrar para ver se a gente consegue fazer um layoff, colocar o pessoal fazendo curso, treinamento, para preservar metade dos empregos. Na verdade é um pouco mais da metade, entendeu? Mas então assim, isso é o que a gente estudou, o que a gente pode fazer para ajudar dentro desse contexto, entendeu? Eu acho que cada um vale a pena, dentro da sua realidade, ver. Não cortar, sabe? Às vezes você tem aquele prestador de serviço que passa por dificuldade, mantenha, ajude. Nós temos que dar as mãos, gente, nós temos que nos unir. A solidariedade eu acho que é uma palavra-chave dentro dessa fase, e menos egoísmo, tá? Muito obrigado a todos, que a gente tenha uma ótima semana, e a Fernanda está falando o quê? A gente tem a votação e temos o perfeito, pico, exatamente. E temos ainda... Então vamos lá, tivemos pico de... 121, 112. 112 online, muito bom, muito obrigado a participação de todos, 112. Para a próxima semana... Temos 4 temas que empataram, 4 cada um temas. com 2 votos. Nossa. E o nosso desempate costuma ser presencial, então nós vamos ter que tirar no palitinho. Não, quem vai, é ela que vai dar o voto de Minerva, a Fernanda. Nós temos marasmologia, fobia, teoricão e verabes, com 2 votos cada um. Eleja a que você fica à vontade. Verabes. Verdade absoluta. Tô. Tá bom, então tá feito. Verabes, mas assim, e semana que vem qual é o tema mesmo? Então, tô na dúvida, deixa eu perguntar para minha auxiliar aqui. Ela tá ouvindo a gente, Andréia, me ajuda aí. Para aula que vem, que tema? Que eu imagino que já tenha sido votado, eu já não lembro. Eu tenho aqui. Enquanto ela responde, César, eu só queria fazer um registro, além de agradecer todos os voluntários que estão, né, cada um fazendo sua parte aí em casa, agradecer a André, que você já agradeceu. Nós tivemos, para botar esse Calepino no ar hoje, com toda essa tecnologia adaptada aqui, nós tivemos 2 voluntários ad hoc, claro. Que foi a Mariana Cabral, que seria o Vitor Hugo Germani, lá de São Paulo, que fizeram mais de uma videoconferência com a gente, para a gente instalar tudo aqui, deixar tudo montadinho. Perfeito. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Mariana. Semana que vem, gente, o tema é extrafisicologia, ok? E aí, daqui a 2 semanas, o tema vai ser verdade absoluta, ok? Então, muito obrigado a todos. Peço desculpas que a gente não conseguiu chegar aí no final das gravações, mas a gente vai tentar, da próxima vez, já tendo esses problemas superados de transmissão, atender a todos. Que a gente tenha uma ótima semana. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês, ok? Valeu. Aí, como é que faz? Aqui. Encerrando o vídeo hoje. É isso, né? É pra ser. Agora deixa ele terminar de encerrar. Deve ter encerrado aí.